desse bicho é o lagarto rei, certo? Bom, esse animal ele viveu na América do Norte e tal, há uns 35 milhões de anos, mas isso é o que a gente sabe hoje. Na época, esse cara ele não sabia. Na época, ele não sabia nem se esse bicho era parente ou não da baleia. E aí ele mandou esse fóssil lá para a Inglaterra, um cara, um anatomista, um cientista muito famoso da época, que é o Richard Owen. Esse cara até ele é famoso porque ele contrabatia as ideias do Charles Darwin sobre evolução e tal. Mas esse cara era um anatomista formidável. E esse cara pegou esse material, olhou e falou, não, isso aqui é um mamífero, gente. Pela mandíbula, pelos dentes, aqui é um mamífero. Então, beleza. Então, o que a gente tem dentro desse esquema aqui? A gente tem o Basilosaurus. Só que a gente sabe até agora que ele é um mamífero e que ele está próximo está dentro dessa bagunça toda aqui. Bom, daí, muitos e muitos anos se passaram, até que um paleontólogo, ele foi para o Egito, um cara chamado Gingerich. Esse cara, lá no final da década de 70, ele encontrou mais fósseis do Basilosaurus, certo? E pasme, esse fóssil agora, ele tinha esqueleto, o pós-crânio. E esse pós-crânio, ele tinha, acreditem, umas patinhas pequenininhas. Só que ele parecia uma baleia. Então, esse cara descreveu, daí já nessa época já sabia o melhor sobre a idade das rochas, já começava a ter umas ideias, a ideia um pouco melhor sobre o tempo que estaria envolvido nessa questão. E aí, com isso, esse cientista, né, esse Ginger, escreveu um trabalho em 1990, falando que o Basilosaurus ele era o ancestral mais próximo das baleias modernas, certo? Então, o nosso quebra-cabeça agora começa a ter novas peças, certo? Porque até então a gente só via os hipopótamos, víamos as baleias modernas, mas não sabíamos o que havia entre eles. Bom, não muito tempo depois, esse mesmo Gingerich, que é um paleontólogo muito famoso, um dos grandes estudiosos, ele está vivo ainda, e ele é um dos grandes estudiosos assim, sobre a evolução das baleias. Esse cara, ele foi para o Paquistão. Lá no Paquistão. Onde fica o Paquistão? Perto da onde? Fica na Ásia, certo? Perto da Índia. Certo? É legal vocês guardarem essa informação, porque depois a gente vai ver no mapinha aí algumas coisas legais. Bom, então, ele chamou o bicho de Paquicetus. Cetus, de cetáceo, de baleia, do Paquistão. Certo? Mas o que esse fóssil tinha de interessante? O crânio dele parecia muito com o do Basilosaurus. Certo? Se assemelhava ao crânio de baleia. Mas ele tinha patas. Aí o nosso quebra-cabeça começa a ficar um pouco mais claro. Bom, as baleias então vieram de um ancestral aparentemente aquático. Parece que ele veio do ancestral terrestre, certo? Um cientista chegou a comentar que esse bicho, ao mesmo tempo, ele não era mais aquático, assim, o anfíbio, né, o de hábito anfíbio, do que uma anta. A gente sabe que a anta, vocês conhecem, né, o animal anta, o maior mamífero das Américas. E o bicho tem um hábito ali, ele é um bicho terrestre que de vez em quando nada. Esse próprio Ginger falou, não, esse bicho aqui ele é mais aquático. Enfim, essa é uma questão que está em aberto. Mas o que é mais impressionante, o que a gente precisa guardar sobre esse animal é o seguinte: ele tinha essas patas, ou seja, ele tinha o hábito de caminhar independente. Não é igual uma baleia ou aquele basilossauro que tinha umas pernas pequenininhas e aí não conseguiria ter alguma incursão no ambiente terrestre. Bom, então temos o Paquicetus e dentro desse esquema, o Paquicetus muito mais próximo já